Você já parou para pensar no destino da nossa galáxia? Enquanto olhamos para o céu estrelado, há uma dança silenciosa acontecendo no espaço profundo. A Via Láctea e Andrômeda, duas gigantes cósmicas, estão em rota de colisão, um espetáculo inevitável que mudará para sempre o nosso endereço no universo. Apesar da imensidão que nos separa de Andrômeda, a gravidade age como um fio invisível, puxando uma em direção à outra. Hoje elas estão a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas a cada segundo esse número diminui. Parece algo distante demais, mas no tempo cósmico, o choque já está marcado. Muitos imaginam colisões no espaço como choques violentos, mas aqui o enredo é diferente. As estrelas são tão distantes entre si que dificilmente se tocarão. A colisão será uma dança coreografada pela gravidade, remodelando o céu noturno em um espetáculo de luz e forma. O destino final não é destruição, mas transformação. Via Láctea e Andrômeda se fundirão em uma nova galáxia gigantesca, batizada por alguns astrônomos de Milcomeda. Um lar totalmente novo, onde nosso Sol e seus planetas terão uma nova vizinhança cósmica. Imagine olhar para o céu daqui a bilhões de anos. Andrômeda não será apenas uma mancha tênue no horizonte distante, mas um arco luminoso dominando o firmamento. Nossos descendentes verão um céu que parece saído de uma pintura surrealista, repleto de formas jamais vistas. Aliás, antes de continuarmos essa viagem pelo futuro das galáxias, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar de onde você está assistindo este conteúdo. Assim, você ajuda essa comunidade a crescer e ainda mostra que faz parte dessa jornada cósmica comigo. A previsão é clara: em cerca de 4 bilhões de anos, o primeiro contato ocorrerá. As bordas das duas galáxias começarão a se misturar, trocando estrelas, gases e poeira cósmica. O resultado será uma turbulência gravitacional sem precedentes para nós, mas comum na história do universo. O mais curioso é que esse tipo de evento não é raro. O cosmos está cheio de galáxias que já passaram ou estão passando por fusões semelhantes. Nós apenas temos o privilégio, ou o destino, de sermos parte desse enredo grandioso, aguardando o ato final da dança galáctica. Ao contrário do que filmes de ficção sugerem, não haverá explosões instantâneas nem destruições súbitas. O processo é lento, quase poético. As estrelas deslizam como bailarinas, atraídas e repelidas, formando novos braços espirais e anéis que durarão bilhões de anos. O Sol, em meio a esse caos organizado, provavelmente não será destruído. Porém, sua órbita mudará drasticamente. Ele poderá ser lançado para longe do centro da nova galáxia, ou então se aproximar, mergulhando em uma nova vizinhança estelar cheia de surpresas. Para nós, seres humanos, é difícil imaginar escalas tão vastas. Um segundo para a galáxia equivale a milhões de anos para a Terra. Ainda assim, entender esse processo nos dá a chance de apreciar nosso lugar no cosmos como parte de algo maior, quase eterno. Os astrônomos usam telescópios modernos para estudar Andrômeda e prever com precisão essa fusão. As medições de sua velocidade em nossa direção não deixam dúvidas. O choque é inevitável. É apenas uma questão de tempo, ou melhor, de bilhões de anos. Esse destino comum entre galáxias levanta perguntas fascinantes. Será que outras civilizações estão observando colisões semelhantes em seus céus? Se existirem, talvez compartilhem a mesma sensação de pequenez e maravilha diante da grande dança cósmica. O mais incrível é que, mesmo com tanta distância, nós conseguimos prever o futuro de nossa casa cósmica. A fusão entre Via Láctea e Andrômeda será um espetáculo lento, mas grandioso, revelando o poder das leis da física que governam o universo. Se você pudesse viver para ver esse momento, teria diante de si um céu em constante mudança, como uma tela pintada pelo próprio universo. A cada geração, novas formas surgiriam, lembrando-nos de que nada no cosmos permanece igual para sempre. A Via Láctea, nossa casa cósmica, não nasceu grandiosa. No início era apenas uma pequena nuvem de gás e poeira
que, sob a força da gravidade, começou a se condensar. Aos poucos, estrelas se acenderam, formando os primeiros aglomerados que dariam vida à espiral luminosa que hoje domina o céu. Estima-se que a Via Láctea tenha mais de 13 bilhões de anos. Isso significa que ela surgiu pouco depois do Big Bang, acompanhando a formação das primeiras galáxias do universo. Ela cresceu devorando nuvens de gás e até outras galáxias menores, em um processo de canibalismo cósmico. É curioso imaginar que, para existir como a conhecemos hoje, a Via Láctea precisou engolir dezenas de pequenas galáxias. Cada uma delas deixou marcas em sua estrutura, contribuindo com estrelas, gases e até buracos negros. Nosso lar é, na verdade, um mosaico de histórias cósmicas. No centro da Via Láctea reside uma entidade colossal, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele possui milhões de vezes a massa do nosso Sol e atua como um coração sombrio, mantendo a dança das estrelas em órbita através de sua imensa gravidade. Os braços espirais da Via Láctea são como avenidas cósmicas. Neles, estrelas jovens e brilhantes nascem de imensas nuvens de gás interestelar. É nesses braços que estão sistemas como o nosso, girando em um ciclo contínuo de criação e destruição. A Terra ocupa uma posição privilegiada. Estamos em uma região chamada Braço de Órion, uma zona relativamente calma, afastada do centro galáctico, mas próxima o suficiente para observar a grandiosidade da estrutura que nos cerca. Essa localização pode ter favorecido o surgimento da vida. Nosso Sol não é uma estrela antiga no contexto da galáxia. Ele nasceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando a Via Láctea já tinha vivido inúmeros ciclos de fusão e crescimento. Isso mostra que somos parte de uma geração tardia dentro da história cósmica. A Via Láctea não é estática. Ela pulsa com explosões de supernovas, colisões de estrelas e surtos de formação estelar. Esses eventos moldam sua aparência e renovam o material interestelar, garantindo que novas estrelas e planetas possam nascer continuamente. Se pudéssemos olhar a Via Láctea de fora, veríamos uma espiral majestosa com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Mais de 200 bilhões de estrelas compõem essa estrutura, cada uma com seu próprio enredo e algumas, talvez, com planetas habitados por vida. Estudar a história da Via Láctea é, de certa forma, estudar nossa própria origem. Afinal, os átomos que compõem nossos corpos foram forjados em estrelas que viveram e morreram bilhões de anos antes do Sol existir. Nós somos literalmente feitos de poeira estelar. A galáxia guarda segredos em suas regiões mais distantes. Correntes estelares revelam vestígios das galáxias menores que ela devorou. Essas marcas são como cicatrizes cósmicas, provas de que a Via Láctea sempre esteve em movimento e em constante transformação. Ao longo do tempo, a Via Láctea continuará crescendo. Pequenas galáxias vizinhas, como a de Sagitário Anã, estão sendo absorvidas lentamente. Esse processo não é destrutivo para nós, mas faz parte do crescimento inevitável de uma galáxia tão poderosa. Conhecer a história da Via Láctea é essencial para entender o que acontecerá quando ela encontrar Andrômeda. Essa fusão não será seu primeiro contato com outra galáxia, mas sem dúvida será o mais grandioso e transformador de todos. Cada estrela que vemos no céu noturno é um lembrete da longevidade e da força da Via Láctea. É ela quem nos abriga e nos conecta a uma história que começou muito antes da Terra existir e que continuará muito depois que deixarmos de estar aqui. E se nossa galáxia já tem uma história tão fascinante, imagine a de Andrômeda. No próximo capítulo exploraremos a trajetória dessa vizinha colossal, que se aproxima lentamente para protagonizar um dos maiores espetáculos do cosmos. Andrômeda, também chamada de M31, é a galáxia mais próxima da Via Láctea. A olho nu, aparece como uma mancha tênue no céu, mas na realidade é um colosso cósmico com cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, tornando-se até maior que a nossa própria galáxia. Assim como a Via Láctea, Andrômeda nasceu bilhões de anos atrás,
formada a partir de nuvens de gás e poeira que se condensaram sob a força da gravidade. Com o tempo, ela cresceu ao absorver pequenas galáxias vizinhas, um processo que continua até hoje. Estima-se que Andrômeda abriga mais de 1 trilhão de estrelas, 5 vezes mais do que a Via Láctea. Esse número impressionante dá uma dimensão da grandiosidade dessa galáxia, que brilha intensamente no céu noturno, mesmo a milhões de anos-luz de distância. No coração de Andrômeda existe um buraco negro supermassivo ainda mais poderoso que o da Via Láctea. Ele possui bilhões de vezes a massa do Sol e rege o movimento das estrelas ao seu redor, mantendo o núcleo da galáxia em constante atividade. Os braços de Andrômeda são repletos de estrelas jovens, azuis e luminosas, evidências de que a galáxia ainda está em intensa atividade de formação estelar. Isso a torna uma vizinha vibrante, cheia de regiões que continuam a gerar novos sóis e planetas. Os astrônomos acreditam que Andrômeda tenha devorado centenas de pequenas galáxias durante sua evolução. Esse processo de fusão deixou rastros em sua estrutura, como correntes estelares que se estendem ao redor, testemunhos de um passado turbulento. Apesar de sua imponência, Andrômeda é surpreendentemente semelhante à Via Láctea. Ambas são galáxias espirais. Ambas possuem buracos negros centrais gigantes, e ambas se formaram em épocas parecidas, como se fossem irmãs cósmicas destinadas a se reencontrar. É possível que Andrômeda também abrigue sistemas planetários com vida. Com bilhões de estrelas em sua estrutura, a probabilidade de existirem mundos habitáveis é enorme. Talvez, em algum ponto daquela vastidão, outra civilização também contemple o futuro encontro. Andrômeda não é estática. Assim como a Via Láctea, ela pulsa com energia, explosões de supernovas e fusões internas. Esse dinamismo molda seu formato e garante que, mesmo após bilhões de anos, continue a crescer e evoluir constantemente. Do ponto de vista da Terra, Andrômeda é um espetáculo acessível. Em noites escuras e longe das luzes da cidade, pode ser vista sem telescópio. Essa visão singela esconde, porém, a realidade. Ela é uma gigante cósmica se aproximando de nós a grande velocidade. Atualmente, Andrômeda viaja em nossa direção a cerca de 110 km por segundo. Embora pareça rápido, no tempo do universo é um movimento suave, inevitável e silencioso. Ainda assim, esse deslocamento a coloca diretamente no caminho da Via Láctea. Os cientistas estudam sua trajetória há décadas e já não têm dúvidas. A colisão entre Andrômeda e nossa galáxia não é hipótese, é certeza. A cada observação, os dados confirmam o que o destino já escreveu: um reencontro colossal no futuro. Essa vizinha imensa não é apenas parte da nossa história futura, mas também uma chave para compreendermos como as galáxias evoluem. Andrômeda é, em essência, um espelho no qual podemos observar o passado e imaginar o que será o nosso amanhã. Compreender Andrômeda é compreender o que nos aguarda. Ao estudá-la, os astrônomos conseguem prever o cenário da fusão e os efeitos que ela terá sobre ambas as galáxias. Não é apenas ciência, é também um exercício de imaginação sobre nosso futuro cósmico. E se já sabemos tanto sobre Andrômeda e sua trajetória, a próxima pergunta é inevitável: como será o encontro entre essas duas gigantes? No próximo capítulo, mergulharemos nas previsões científicas sobre a colisão, explorando os possíveis cenários do impacto. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda não será um choque súbito, mas um encontro prolongado. Imagine duas espirais de estrelas, gás e poeira, se entrelaçando lentamente ao longo de bilhões de anos em um espetáculo mais próximo de uma dança do que de uma batalha. No primeiro contato, as bordas das galáxias se tocarão, iniciando uma troca turbulenta de matéria. Nuvens de gás colidirão, provocando surtos intensos de formação estelar. Será como se fogos de artifício cósmicos iluminassem o universo, criando novas gerações de estrelas. Embora as estrelas individuais raramente se choquem, suas órbitas serão drasticamente alteradas. Sistemas solares inteiros
poderão ser arremessados para fora de suas posições originais, cruzando regiões inexploradas do espaço interestelar. O Sol não ficará imune a essa reconfiguração. Há uma chance de que seja lançado para uma região mais afastada da nova galáxia, tornando o céu noturno irreconhecível para qualquer observador futuro que viva na Terra, ou em outro planeta habitado por humanos. Durante o processo, os núcleos das duas galáxias se aproximarão cada vez mais. O encontro dos buracos negros centrais será um dos momentos mais violentos. Eles orbitarão um ao outro antes de finalmente se fundirem em um único monstro gravitacional. Essa fusão de buracos negros liberará ondas gravitacionais poderosas, viajando pelo tecido do espaço-tempo. Se houver civilizações distantes, com instrumentos sensíveis, elas poderão registrar esse evento como um eco cósmico de imensa proporção. O encontro também remodelará os braços espirais. O formato elegante das galáxias se transformará em uma estrutura caótica, cheia de correntes de estrelas, anéis luminosos e caudas alongadas que se estenderão por milhares de anos-luz. Apesar de parecer destrutivo, esse processo é também criativo. Regiões densas de gás comprimido darão origem a novas estrelas e sistemas planetários. O nascimento de sóis será uma consequência direta da colisão, renovando a vida cósmica. Os astrônomos acreditam que, após cerca de 2 bilhões de anos de interações, as duas galáxias deixarão de ser reconhecíveis como espirais. O resultado será uma fusão completa em uma galáxia elíptica gigantesca, a futura Milcomeda. Esse novo lar será diferente do que conhecemos. Em vez de braços espirais, veremos uma distribuição mais uniforme de estrelas. O céu poderá parecer mais denso, iluminado por miríades de pontos brilhantes, criando uma visão de tirar o fôlego. Ainda assim, a atmosfera Terra pode não estar mais presente para testemunhar esse desfecho. O Sol estará em estágios avançados de sua vida e nosso planeta talvez já não seja habitável, mas a dança das galáxias seguirá, indiferente à existência humana. Esse encontro grandioso é um lembrete de que o universo é um palco de transformações constantes. Nada permanece igual. Galáxias nascem, crescem, se encontram e se fundem, em um ciclo sem fim que molda o cosmos desde os primórdios. O mais impressionante é que podemos prever tudo isso com base em observações e cálculos matemáticos. Telescópios e simulações de computador permitem que vejamos em detalhes como será o futuro do nosso lar galáctico. Para muitos, pensar nesse destino gera temor, mas há também um lado poético. A fusão de Andrômeda e Via Láctea não é um fim, mas uma continuação. O universo escreve sua história com encontros e despedidas, e nós temos a sorte de conhecê-la. E se já entendemos os cenários da colisão, surge uma nova questão. Qual será o impacto real sobre o nosso sistema solar? No próximo capítulo, exploraremos o futuro do Sol, da Terra e dos planetas durante essa dança cósmica inevitável. Quando pensamos na colisão entre a Via Láctea e Andrômeda, a primeira preocupação é óbvia. O que acontecerá com o nosso sistema solar? Apesar da grandiosidade desse evento, a realidade é surpreendentemente diferente do que a imaginação costuma sugerir. A probabilidade de o Sol colidir diretamente com outra estrela é mínima. As distâncias no espaço são tão colossais que, mesmo em meio ao caos cósmico, a chance de impacto é quase nula. Ainda assim, nossa posição dentro da galáxia será profundamente alterada. O sistema solar poderá ser arremessado para longe do centro da fusão, viajando para regiões externas da nova galáxia. Isso mudaria completamente o cenário celeste, transformando o céu em algo irreconhecível para quem o observasse da Terra. Outra possibilidade é que o Sol seja puxado para mais perto do núcleo da nova galáxia. Se isso ocorrer, o céu noturno ficaria repleto de estrelas brilhantes, tão próximas que poderiam dar ao horizonte um brilho constante, mesmo na escuridão da noite. Durante o processo de fusão, enormes nuvens de gás colidirão, desencadeando surtos de formação estelar. Embora isso ocorra longe do sistema solar, os novos sóis que nascerem iluminarão o firmamento,
criando constelações temporárias e fascinantes. A órbita do Sistema Solar será alterada várias vezes ao longo da colisão. Ele poderá ser lançado em trajetórias imprevisíveis, talvez até expulso para o espaço intergaláctico. Nesse cenário, nos tornaríamos uma ilha solitária, viajando longe de qualquer galáxia. Ainda assim, para a Terra, o maior perigo não virá diretamente da fusão galáctica, mas da evolução natural do Sol. Dentro de 5 bilhões de anos, ele se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se a ponto de engolir Mercúrio e Vênus, e talvez até a Terra. Se a humanidade ainda existir, terá de enfrentar esse desafio cósmico muito antes de se preocupar com a fusão galáctica. A sobrevivência dependerá de nossa capacidade de colonizar outros mundos ou de buscar abrigo em sistemas estelares distantes. Curiosamente, a colisão entre as galáxias pode até ajudar na dispersão de civilizações. Ao alterar órbitas e aproximar estrelas, novas oportunidades de exploração e migração cósmica poderiam surgir, criando rotas antes impossíveis. O Sistema Solar, em qualquer cenário, será apenas um grão minúsculo em meio ao espetáculo da fusão. O destino de seus planetas pouco influenciará o resultado final, mas para nós, humanos, essa história é central, pois dela depende nossa sobrevivência. Simulações mostram que o Sol pode acabar orbitando longe do centro da futura Milcomeda. Nesse caso, viveríamos em uma região mais escura, cercados por menos estrelas, mas ainda assim, parte de um organismo cósmico imenso e majestoso. Há também uma chance de que o Sistema Solar seja capturado por uma órbita mais densa, aumentando a probabilidade de estrelas próximas influírem em nossa trajetória. Isso poderia perturbar cometas da nuvem de Oort, lançando alguns em direção à Terra. Esses cenários lembram que, mesmo em meio à aparente calma cósmica, forças gigantescas estão sempre em ação. O destino do Sistema Solar é apenas um capítulo dentro da história muito maior escrita pelas galáxias. A colisão não será o fim, mas uma transição. Seja arremessado para longe, levado para o centro ou mantido em uma órbita estável, o Sistema Solar seguirá seu caminho, carregando consigo os ecos da fusão galáctica. E se o futuro do nosso lar estelar é intrigante, o que dizer da fusão dos buracos negros supermassivos que habitam os centros das duas galáxias? No próximo capítulo, exploraremos esse encontro épico, onde a gravidade atinge seu limite absoluto. No coração da Via Láctea e de Andrômeda, escondem-se titãs invisíveis, buracos negros supermassivos. O de nossa galáxia, Sagitário A, tem cerca de 4 milhões de massas solares, enquanto o de Andrômeda é ainda maior, com centenas de milhões de massas solares. Quando as duas galáxias começarem a se fundir, esses monstros gravitacionais inevitavelmente se aproximarão. Inicialmente, orbitarão um ao outro em um balé cósmico, cada giro liberando energia em forma de ondas gravitacionais que atravessarão o universo. Essas ondas são deformações no tecido do espaço-tempo. Embora imperceptíveis para nossos sentidos, os instrumentos mais avançados da humanidade, como o LIGO e o Virgo, já conseguem detectá-las, revelando colisões de buracos negros muito menores. A fusão entre os buracos negros de Andrômeda e da Via Láctea será um evento de escala incomparável. A energia liberada nesse instante poderá ecoar pelo cosmos, registrável por civilizações distantes em galáxias a bilhões de anos-luz daqui. O processo será lento. Durante milhões de anos eles perderão energia orbital, aproximando-se cada vez mais até colidirem. Quando isso acontecer, o resultado será um único buraco negro supermassivo, ainda mais colossal que qualquer um já existente hoje. Esse novo núcleo poderá alcançar bilhões de massas solares, tornando-se uma âncora gravitacional gigantesca para a futura Milcomeda. Toda a galáxia será moldada por sua presença, orbitando em torno dessa entidade invisível. Embora o fenômeno pareça violento, é também um espetáculo de precisão. Nenhum ruído, nenhuma explosão visível, apenas a curva inevitável da física, transformando dois gigantes em um só, como se o universo economizasse energia para criar ordem a partir do caos.
É possível que essa fusão desencadeie jatos de energia poderosíssimos. Alguns buracos negros em atividade emitem feixes de radiação que atravessam milhões de anos-luz. Se isso ocorrer, será como se Milcomeda acendesse um farol visível em todo o cosmos. No entanto, é improvável que esses jatos atinjam diretamente o sistema solar. Mesmo que o fizessem, os efeitos dependeriam da intensidade e da distância. O mais provável é que observadores futuros contemplem esse espetáculo como um brilho distante. Esse encontro dos buracos negros será um marco não apenas para a nova galáxia, mas para toda a astronomia. Ele servirá como uma confirmação do que a teoria da relatividade de Einstein já previa, que o espaço-tempo é moldado por massas extremas. Se a humanidade ou seus descendentes ainda existirem nesse futuro distante, poderão testemunhar um dos maiores eventos do universo, não com os olhos, mas com instrumentos capazes de registrar o eco gravitacional da colisão. Para nós, é quase impossível imaginar tamanha escala de energia. Uma única fusão de buracos negros libera mais poder do que todas as estrelas do universo juntas poderiam emitir em luz no mesmo instante. É a natureza em seu estado mais absoluto. No entanto, mesmo um evento dessa magnitude será apenas mais um capítulo no ciclo eterno do cosmos. Buracos negros nascem, crescem e se fundem, assim como galáxias, lembrando-nos de que o universo está em constante renovação. Esse confronto colossal moldará o coração da futura Milcomeda. Mas além do núcleo, outras transformações também acontecerão. No próximo capítulo, exploraremos como os céus da Terra mudarão ao longo desse processo e o que veríamos se pudéssemos observar. Se a humanidade pudesse sobreviver por bilhões de anos, veria um espetáculo inigualável no céu. Andrômeda, hoje apenas uma mancha tênue, começaria a crescer lentamente até dominar o horizonte, tornando-se uma visão majestosa a olho nu. Com o passar do tempo, os braços espirais de Andrômeda seriam visíveis em detalhes. O céu noturno deixaria de ser pontilhado por constelações familiares e passaria a exibir estruturas gigantescas, como se uma pintura cósmica se revelasse diante dos olhos humanos. No início, Andrômeda apareceria como um arco luminoso crescente. Depois, durante os primeiros estágios da fusão, as duas galáxias criariam padrões distorcidos, formando caudas estelares e anéis de luz que riscariam o céu em linhas impressionantes. O espetáculo não aconteceria de uma só vez. Gerações inteiras veriam mudanças graduais, como se o universo se movesse em câmera lenta. Cada milênio traria novos detalhes, cores diferentes e formas inéditas para aqueles que levantassem os olhos à noite. O brilho do céu aumentaria. Regiões onde Andrômeda e a Via Láctea se sobrepusessem pareceriam mais intensas, quase como nuvens luminosas pairando sobre a Terra. O firmamento se transformaria em uma tela viva, em constante movimento. À medida que o processo avançasse, algumas estrelas pareceriam mais próximas, embora continuassem a distâncias seguras. As constelações que conhecemos desapareceriam, substituídas por figuras efêmeras criadas pela dança das galáxias. Para observadores da Terra seria como assistir a uma nova galáxia nascer diante de seus olhos. A transformação seria lenta, mas inevitável, e cada noite traria uma nova versão de um céu que jamais se repetiria. Com o aumento da atividade estelar nas regiões de colisão, novas estrelas jovens surgiriam, muitas mais brilhantes que o Sol. Algumas poderiam ser visíveis até durante o dia, como pontos fixos desafiando a claridade do nosso astro. O céu também poderia exibir colunas de gás iluminadas, resultado de choques interestelares. Essas nebulosas brilhariam como faixas coloridas, dando ao firmamento uma aparência ainda mais fantástica do que qualquer aurora terrestre. Por outro lado, a familiaridade desapareceria. Constelações que por milênios guiaram navegadores e povos deixariam de existir. O céu seria tão diferente que calendários, mitologias e culturas precisariam se reinventar diante do novo espetáculo. Em certo ponto, Andrômeda e Via Láctea se entrelaçariam por completo, criando um firmamento repleto de arcos de luz. O que antes era apenas imaginação se tornaria realidade. A humanidade,
ou seus descendentes veriam o nascimento de Milcomeda. Mesmo após a fusão, o céu continuaria mudando. Estrelas seriam redistribuídas, algumas lançadas para fora da galáxia, outras agrupadas em novas regiões densas. O firmamento jamais voltaria a ser estável como o conhecemos hoje. Esse espetáculo, embora incomparável, também traria desafios. O aumento da densidade estelar poderia significar mais radiação cósmica e mais eventos de supernovas próximas, alterando o ambiente ao redor da Terra e de outros planetas. Contemplar esse futuro é perceber como o céu é um livro em constante escrita. O firmamento que conhecemos hoje é apenas uma versão passageira. O que virá será ainda mais grandioso, um lembrete da impermanência de tudo no cosmos. E se o céu mudará de forma tão radical, o que dizer da própria galáxia resultante? No próximo capítulo, exploraremos o nascimento de Milcomeda, a fusão final de Via Láctea e Andrômeda em um novo gigante cósmico. Quando a dança cósmica chegar ao ápice, Via Láctea e Andrômeda deixarão de existir como galáxias independentes. O que surgirá em seu lugar será uma nova entidade colossal, batizada por astrônomos de Milcomeda, a fusão definitiva das duas gigantes. Milcomeda será maior e mais brilhante do que qualquer uma de suas antecessoras. Estima-se que contenha mais de 1 trilhão de estrelas, espalhadas em uma estrutura imensa, que dominará a paisagem cósmica da região local do universo. Diferente das espirais elegantes de origem, Milcomeda provavelmente assumirá uma forma elíptica. Essa característica é comum em galáxias resultantes de fusões, onde o movimento ordenado dá lugar a uma distribuição mais uniforme de estrelas. Os braços espirais, que hoje definem a aparência da Via Láctea e de Andrômeda, serão diluídos. Em seu lugar, a nova galáxia terá uma estrutura difusa, sem padrões fixos, mas repleta de correntes estelares e aglomerados que testemunham a fusão. O coração de Milcomeda será dominado pelo buraco negro formado da união dos dois núcleos originais. Essa entidade gigantesca atuará como um eixo invisível, mantendo bilhões de estrelas sob sua gravidade esmagadora. Embora a fusão pareça uma catástrofe, ela também trará novos ciclos de vida. Nuvens de gás comprimidas pela colisão gerarão estrelas jovens e brilhantes, reacendendo regiões da galáxia como se fossem fogueiras cósmicas em plena expansão. Milcomeda se tornará a maior galáxia do grupo local, englobando não apenas o espaço da Via Láctea e de Andrômeda, mas também absorvendo ao longo do tempo galáxias menores, como a de Sagitário Anã e as nuvens de Magalhães. A fusão deixará cicatrizes. Correntes de estrelas arrancadas de suas órbitas se estenderão como fitas luminosas, lembrando o passado turbulento. Essas marcas cósmicas permanecerão visíveis por bilhões de anos, como memórias gravadas no espaço. Apesar de sua magnitude, Milcomeda não será eterna. Ela continuará evoluindo, consumindo seu gás, formando novas estrelas até esgotar seus recursos. Eventualmente, entrará em um período de envelhecimento, com menos nascimentos e mais estrelas antigas. Para qualquer civilização que sobreviva nesse futuro distante, Milcomeda será um lar impressionante. O céu noturno será mais denso e luminoso, repleto de estrelas próximas, um espetáculo que ofuscará a simplicidade do firmamento atual. A fusão também mudará a dinâmica gravitacional da região. Novas interações poderão lançar estrelas para fora, criando órbitas errantes que vagarão pelo espaço intergaláctico, transformando sóis em viajantes solitários. Se o sistema solar sobreviver ao processo, será apenas uma minúscula parte desse colosso. Talvez esteja em uma periferia distante, ou quem sabe integrado em regiões densas, cercado por vizinhos estelares mais próximos do que nunca. Milcomeda será, em essência, uma síntese. Não apenas da Via Láctea e Andrômeda, mas de todas as pequenas galáxias que foram absorvidas ao longo dos bilhões de anos. Um monumento cósmico ao ciclo eterno de criação e fusão. Esse nascimento é uma prova de que o universo não conhece imobilidade.
Tudo se transforma, se funde, se reinventa. Milcomeda será apenas um passo em um processo que poderá continuar com novas fusões em escalas ainda maiores. E se o futuro nos reserva esse gigante cósmico, é natural nos perguntarmos: o que acontecerá com as galáxias menores do nosso grupo local? No próximo capítulo, exploraremos o destino das pequenas vizinhas diante do poder. Enquanto Via Láctea e Andrômeda se fundem para dar origem a Milcomeda, as galáxias menores do grupo local enfrentarão seu próprio destino. Essas pequenas companheiras gravitacionais não escaparão da influência do novo colosso cósmico. Entre elas, destacam-se as nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs que orbitam a Via Láctea. Atualmente, elas estão sendo lentamente absorvidas. Seus gases e estrelas já se estendem em correntes luminosas que cruzam nosso céu. Com a formação de Milcomeda, essas correntes se intensificarão. As nuvens de Magalhães serão engolidas por completo, suas estrelas incorporadas ao corpo da nova galáxia, desaparecendo como entidades independentes. Outra vítima será a galáxia anã de Sagitário, que já está em processo de canibalização pela Via Láctea. Quando Milcomeda nascer, ela terá perdido qualquer identidade própria, diluída no mar de estrelas do novo Titã cósmico. E não são apenas essas. O grupo local abriga dezenas de pequenas galáxias satélites. Todas, inevitavelmente, cairão na atração gravitacional de Milcomeda, tornando-se parte de seu corpo colossal ao longo dos próximos bilhões de anos. Esse processo não é rápido, mas inevitável. Galáxias menores não possuem massa suficiente para resistir à força gravitacional do novo núcleo central. Assim, serão lentamente despedaçadas, suas estrelas redistribuídas em vastas órbitas. Cada fusão dessas pequenas vizinhas deixará rastros. Correntes estelares se estenderão como cicatrizes no espaço, marcando a trajetória final das galáxias anãs que um dia existiram como entidades independentes. Embora desapareçam como galáxias, essas contribuições enriquecerão Milcomeda. Novas estrelas, gases e até buracos negros menores se juntarão ao gigantesco organismo cósmico, fortalecendo-o em sua expansão inevitável. Algumas galáxias anãs, no entanto, poderão ser lançadas para fora. A gravidade da fusão pode ejetar certos sistemas, condenando-os a vagar pelo vazio intergaláctico, longe de qualquer outro lar, como náufragos cósmicos solitários. Esses exilados cósmicos vagarão por eras, apagados lentamente pela distância, até se tornarem invisíveis para qualquer observador. Serão lembranças apagadas do que já foi um grupo rico de interações gravitacionais. As galáxias menores, apesar de seu tamanho reduzido, carregam histórias ricas. Muitas são fósseis vivos, formadas nos primórdios do universo. Sua absorção significa também a integração de memórias cósmicas na nova identidade de Milcomeda. Para astrônomos do futuro, estudar essas correntes será como escavar fósseis. Cada estrela arrancada de uma galáxia anã revelará um pedaço da história, uma pista sobre a formação inicial do grupo local e de sua fusão final. Com o tempo, o grupo local deixará de existir como o conhecemos. Em seu lugar restará apenas Milcomeda soberana, reunindo em si todos os fragmentos de suas antigas vizinhas. Será uma metamorfose galáctica sem retorno. Essa absorção contínua nos mostra como o universo é dinâmico. Até mesmo as pequenas galáxias têm um papel essencial no ciclo cósmico, alimentando e moldando gigantes. Nenhuma estrela, nenhum gás, nenhum traço será desperdiçado. Milcomeda não será apenas a fusão de duas galáxias. Ela será uma peça central em uma estrutura ainda mais vasta, o superaglomerado de Virgem, um conjunto colossal que reúne milhares de galáxias interligadas pela gravidade. Atualmente, a Via Láctea e Andrômeda são apenas dois membros do grupo local, um pequeno conjunto de galáxias que, por sua vez, faz parte desse superaglomerado. Quando se tornarem Milcomeda, sua importância gravitacional aumentará. Com sua massa gigantesca, Milcomeda exercerá um papel dominante dentro do grupo local expandido. Ela será a maior e mais influente galáxia da região,
ditando a dinâmica gravitacional de suas vizinhas menores. No entanto, mesmo uma galáxia tão grandiosa é apenas uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior. O superaglomerado de Virgem contém gigantes ainda mais massivas, como a galáxia elíptica M87, com seu buraco negro central colossal. Com o passar do tempo, a atração gravitacional entre essas estruturas poderá aproximar Milcomeda das galáxias do centro do superaglomerado. O destino cósmico talvez seja uma fusão ainda maior, criando entidades quase inimagináveis em escala. Esse movimento, no entanto, é lento demais para qualquer civilização observar em tempo real. Bilhões de anos se passarão até que Milcomeda se aproxime significativamente de outras galáxias distantes dentro do superaglomerado. Mesmo assim, sua fusão inicial já a tornará uma protagonista. Ao se consolidar, Milcomeda representará um marco visível da transformação galáctica, um exemplo do que inevitavelmente acontecerá com outras galáxias ao redor. Astrônomos do futuro poderão observar o papel de Milcomeda como laboratório natural. Ela permitirá entender como fusões moldam superestruturas cósmicas, revelando pistas sobre a evolução de todo o universo em larga escala. Ao mesmo tempo, o nascimento de Milcomeda reforça a noção de que os superaglomerados não são entidades estáveis. Eles estão sempre mudando, com galáxias migrando, se fundindo e sendo expulsas para regiões mais distantes. A interação com o superaglomerado de Virgem também poderá influenciar a trajetória de Milcomeda. A gravidade coletiva poderá moldar sua forma, distorcer seus limites externos e até provocar a captura de novas galáxias. Com o tempo, é possível que Milcomeda seja apenas um estágio intermediário. O ciclo de fusões não se encerrará com ela, mas continuará até que uma única galáxia domine por completo uma região inteira do superaglomerado. Se já é difícil imaginar a fusão entre duas galáxias, o que dizer de dezenas ou centenas se unindo? Essa é a escala dos superaglomerados, estruturas tão vastas que desafiam qualquer tentativa de compreensão em termos humanos. Milcomeda será, portanto, um lembrete de que estamos inseridos em um processo sem fim. Nossa galáxia se transformará, mas continuará a fazer parte de algo ainda maior, um tecido cósmico em constante movimento. As galáxias, por mais majestosas que pareçam, não são eternas. Cada uma delas é apenas um estágio temporário em um ciclo cósmico sem fim, marcado por fusões, transformações e, por fim, a inevitável extinção de sua energia criadora. O destino das galáxias depende diretamente da expansão do universo. Desde o Big Bang, o espaço vem se expandindo em ritmo acelerado, afastando as galáxias umas das outras. Essa tendência ditará o futuro de todas as estruturas cósmicas. Com o tempo, os grupos de galáxias continuarão a se fundir. Assim como a Via Láctea e Andrômeda formarão Milcomeda, outras uniões acontecerão em diferentes cantos do cosmos. Galáxias isoladas acabarão absorvidas por conglomerados maiores. O resultado desse processo será a formação de galáxias elípticas gigantescas, verdadeiros titãs que concentrarão bilhões de estrelas. Mas mesmo esses colossos terão um futuro limitado, pois o combustível para novas estrelas não durará para sempre. À medida que o gás interestelar se esgotar, a taxa de nascimento estelar cairá. As galáxias envelhecerão, suas estrelas jovens se apagarão e restarão apenas estrelas vermelhas e anãs frias, transformando o cosmos em um lugar cada vez mais sombrio. Bilhões de anos depois, até mesmo essas estrelas envelhecidas chegarão ao fim. O universo entrará em uma era dominada por remanescentes estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas solitárias espalhadas no vazio. Nesse cenário distante, as galáxias, como conhecemos, deixarão de existir. Restarão apenas aglomerados dispersos de objetos escuros, ligados tenuemente pela gravidade, vagando em um universo frio e silencioso. Alguns cientistas chamam esse futuro de a morte térmica do universo. À medida que a energia se distribui de forma uniforme, não restará contraste,
nem movimento significativo. Será o fim da atividade cósmica como a conhecemos. No entanto, antes desse desfecho final, os buracos negros terão um papel dominante. Eles acumularão grande parte da massa galáctica, tornando-se os últimos senhores do cosmos, devorando estrelas e uns aos outros em fusões colossais. Mesmo os buracos negros, porém, não são eternos. A teoria de Hawking prevê que eles lentamente evaporam por meio da radiação. Esse processo levará tempos inimagináveis, mas ao final nem eles restarão. Assim, o destino final das galáxias é desaparecer. O universo caminhará para um estado de silêncio absoluto, onde não haverá luz, calor ou movimento perceptível. Apenas um vazio quase eterno dominará tudo. Para nós humanos, essa perspectiva pode soar melancólica, mas também é uma lembrança poderosa de que vivemos em um momento único. O universo ainda é jovem e vibrante, cheio de estrelas e galáxias em formação. Compreender esse destino amplia nossa percepção do presente. Somos testemunhas de uma era privilegiada, quando o cosmos ainda brilha e pulsa, antes que a escuridão inevitável tome conta de tudo. As galáxias, incluindo a futura Milcomeda, são capítulos transitórios de uma história muito maior. Elas nascerão, crescerão e desaparecerão, deixando para trás apenas rastros de sua existência no tecido do espaço-tempo. Tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos com o Big Bang. A partir desse instante, o universo entrou em expansão, carregando consigo energia, partículas fundamentais e radiação. Mas nos primeiros instantes ainda não existiam estrelas ou galáxias. Com o resfriamento do cosmos, prótons e elétrons se uniram para formar hidrogênio e hélio. Esses gases preencheram o espaço, criando vastas nuvens que se estendiam por milhões de anos-luz, precursoras das estruturas cósmicas futuras. A gravidade desempenhou o papel principal nesse processo. Pequenas flutuações de densidade no universo primordial atraíram mais matéria, formando regiões mais densas. Aos poucos, essas concentrações cresceram, dando origem aos primeiros aglomerados. Esses aglomerados de gás colapsaram sob seu próprio peso, acendendo as primeiras estrelas. Eram estrelas colossais, muito maiores que o Sol, mas com vida curta. Elas iluminaram o universo e iniciaram o ciclo de criação de elementos pesados. A explosão dessas estrelas em supernovas espalhou novos elementos pelo espaço. Esse enriquecimento químico foi essencial para que futuras gerações de estrelas e planetas mais complexos pudessem se formar. A partir daí, as primeiras galáxias começaram a surgir. Inicialmente eram pequenas e irregulares, formadas pelo agrupamento de estrelas recém-nascidas. Com o tempo, se uniram em fusões, dando origem a estruturas maiores e mais organizadas. As galáxias espirais, como a Via Láctea e Andrômeda, nasceram dessas fusões e acumulações graduais de gás. Seus braços luminosos surgiram de ondas de densidade que moldaram as órbitas das estrelas, criando os padrões espirais característicos. Já as galáxias elípticas, por outro lado, surgiram de colisões mais violentas, nas quais a estrutura espiral se desfez, deixando apenas uma massa difusa de estrelas. Essa diversidade é reflexo dos diferentes caminhos de evolução possíveis. O universo jovem era um campo de batalha de fusões galácticas. Pequenas galáxias eram constantemente absorvidas por maiores, um processo que continua até hoje. Nossa própria Via Láctea cresceu assim, canibalizando vizinhas menores. As origens das galáxias também estão ligadas à matéria escura. Invisível e misteriosa, ela compõe a maior parte da massa do cosmos e forneceu a estrutura invisível para que as galáxias se formassem e se mantivessem coesas. Sem a matéria escura, a gravidade do gás não teria sido suficiente para criar estruturas tão grandes. É como se fosse uma teia invisível, sustentando o universo e guiando a formação das primeiras galáxias. O estudo das galáxias primitivas só é possível graças a telescópios modernos, que enxergam a luz emitida há bilhões de anos. Olhar para o universo distante é como viajar no tempo.
observando os primeiros passos da criação cósmica. Cada descoberta revela detalhes fascinantes, galáxias minúsculas, já existentes quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Esses fósseis cósmicos ajudam a reconstruir a história da formação das maiores estruturas. As origens das galáxias mostram que nada no universo é estático. Tudo nasce, cresce e se transforma. Da simplicidade do hidrogênio primordial, surgiram as complexas arquiteturas cósmicas que hoje observamos no céu. Quando olhamos para o universo, vemos estrelas, planetas e galáxias brilhando. Mas tudo isso representa apenas uma pequena fração do que realmente existe. A maior parte do cosmos é formada por algo invisível, matéria escura e energia escura. A matéria escura não emite luz, não reflete e não interage com radiação eletromagnética. Ainda assim, sua presença é evidente. É ela quem mantém as galáxias coesas, impedindo que suas estrelas sejam lançadas para o vazio pelo movimento de rotação. Se apenas a matéria visível existisse, a Via Láctea se despedaçaria. Mas medições mostram que há muito mais massa do que conseguimos ver. Essa cola invisível é a matéria escura, estimada em cerca de 27% de todo o universo. O mistério é profundo. Ninguém sabe do que a matéria escura é feita. Algumas teorias falam em partículas exóticas, diferentes de tudo que conhecemos, viajando silenciosamente pelo espaço sem quase interagir com a matéria comum. Enquanto a matéria escura mantém o universo unido, a energia escura faz exatamente o oposto. Empurra as galáxias para longe umas das outras, acelerando a expansão do cosmos. Ela é ainda mais enigmática e representa quase 70% do universo. Foi no final do século XX que os astrônomos perceberam algo surpreendente. A expansão do universo não estava diminuindo como se pensava, mas acelerando. A explicação mais aceita é a influência de uma força misteriosa chamada energia escura. Essa energia invisível age em larga escala, como uma pressão cósmica que separa as galáxias. Se não fosse por ela, talvez o universo acabasse se contraindo em um Big Crunch. Mas com sua presença, o futuro aponta para a expansão eterna. A relação entre matéria escura e energia escura é intrigante. Uma mantém galáxias unidas, a outra as separa. São forças opostas moldando o destino cósmico, em um equilíbrio que ainda desafia a compreensão da ciência moderna. Estudar esses fenômenos é como tentar enxergar sombras em um quarto escuro. Sabemos que estão lá, porque seus efeitos são visíveis, mas a essência permanece oculta, aguardando novas descobertas e avanços tecnológicos. Grandes telescópios e detectores subterrâneos tentam captar sinais de partículas de matéria escura. Até agora, não houve detecção direta, mas cada tentativa aproxima a humanidade de uma revelação que pode mudar nossa visão do universo. Já a energia escura é ainda mais difícil de investigar. Sua ação só é percebida em escalas imensas, através do movimento das galáxias. É como tentar sentir o vento observando apenas o balanço de árvores muito distantes. O impacto desses mistérios vai além da ciência. Eles nos lembram de que aquilo que conhecemos é apenas uma fração mínima da realidade. O universo é, em sua maior parte, invisível e incompreendido. Um palco de forças que mal começamos a decifrar. Se conseguirmos compreender a matéria e a energia escuras, talvez possamos prever com mais precisão o futuro do cosmos. O destino final do universo depende delas, seja em expansão infinita, contração ou algum desfecho ainda inimaginável. Enquanto isso, continuamos observando o céu, tentando juntar peças de um quebra-cabeça cósmico quase impossível. Cada nova descoberta é um passo em direção à compreensão de forças que moldam o universo desde seu nascimento. A pergunta sobre se estamos sozinhos no universo acompanha a humanidade desde sempre. E quando pensamos na vastidão de galáxias que existem, a ideia de que a vida só surgiu na Terra parece quase improvável. Cada galáxia contém bilhões ou até trilhões de estrelas,
muitas delas com planetas em órbita. As chances estatísticas de que outros mundos tenham condições de abrigar vida são enormes, mesmo que nunca tenhamos encontrado provas concretas. Na Via Láctea, já identificamos milhares de exoplanetas, alguns deles localizados na chamada zona habitável, onde a água líquida pode existir. Se isso ocorre em nossa galáxia, por que não em Andrômeda ou em qualquer outra das bilhões espalhadas pelo cosmos? O paradoxo de Fermi, no entanto, nos intriga. Se o universo é tão vasto e a vida deveria ser comum, por que ainda não encontramos sinais claros de civilizações alienígenas? A resposta pode estar na distância colossal entre as galáxias. Mesmo que existam civilizações avançadas em Andrômeda, a distância de 2,5 milhões de anos-luz torna quase impossível qualquer comunicação. Uma mensagem enviada hoje demoraria milhões de anos para ser recebida. Ainda assim, alguns cientistas acreditam que sinais fracos possam atravessar o espaço intergaláctico. Experimentos com radiotelescópios já tentaram captar possíveis transmissões, mas até agora só encontramos o silêncio cósmico. Talvez o problema não esteja na ausência de vida, mas em nossa limitação tecnológica. Civilizações muito avançadas poderiam se comunicar de formas que não compreendemos, ou simplesmente não desejariam ser detectadas. Outra possibilidade é que a vida seja comum em forma simples, mas rara em versões complexas. Micro-organismos podem estar espalhados por inúmeras galáxias, enquanto civilizações inteligentes seriam exceções raríssimas. Mas há também a chance de que o universo esteja cheio de sociedades avançadas, cada uma presa em sua própria galáxia, isolada pelas vastas distâncias. Nesse caso, somos vizinhos cósmicos impossíveis de visitar. Se Andrômeda abriga vida, a futura fusão com a Via Láctea pode, em teoria, aproximar civilizações. Bilhões de anos no futuro, quando estrelas e planetas se misturarem, talvez surjam oportunidades únicas de contato. Essa hipótese é especulativa, mas fascinante. O encontro de duas galáxias poderia, além de estrelas, unir histórias de espécies que evoluíram em cantos diferentes do cosmos, criando um verdadeiro mosaico de vidas. Mesmo sem respostas definitivas, a busca continua. Projetos como o SETI monitoram o céu em busca de sinais, enquanto missões espaciais exploram exoplanetas. Cada descoberta nos aproxima da resposta à pergunta mais antiga da humanidade. Pensar em vida fora da Terra é pensar em perspectiva. Somos apenas uma pequena parte de um universo imenso, e aceitar essa possibilidade amplia nossa visão sobre quem somos e qual o nosso papel na imensidão cósmica. O universo não segue o ritmo humano. Para nós, 100 anos parecem muito, mas para uma galáxia, isso é menos que um piscar de olhos. Entender o tempo cósmico é essencial para compreender a grandiosidade da fusão entre a Via Láctea e Andrômeda. A colisão começará em cerca de 4 bilhões de anos. Esse intervalo é tão vasto que torna impossível imaginar com base em nossa escala de vida. É como tentar contar cada grão de areia de todas as praias do planeta. Quando o primeiro contato ocorrer, não será uma explosão imediata, mas um processo lento. As galáxias levarão centenas de milhões de anos para realmente se entrelaçarem, como duas correntes que se enroscam suavemente. Durante esse tempo, o céu mudará gradualmente. A cada geração humana, quase nada será perceptível. Mas em milhões de anos, as diferenças se acumularão até revelar um espetáculo totalmente novo no firmamento. Esse contraste entre nossa escala e a escala cósmica mostra a fragilidade da experiência humana. Para nós, o tempo é limitado. Para as galáxias, ele é quase infinito, permitindo danças cósmicas que duram eras inimagináveis. Se uma civilização pudesse sobreviver por bilhões de anos, veria a fusão inteira como quem acompanha uma peça de teatro. Mas para nós mortais, resta apenas imaginar e simular, usando telescópios e computadores para prever o futuro. As simulações científicas conseguem comprimir bilhões de anos em segundos de imagens,
Graças a elas, já temos uma noção clara de como será a colisão, mesmo que jamais possamos testemunhá-la pessoalmente. Esse poder de previsão é um dos grandes feitos da ciência. Não se trata de adivinhação, mas de cálculos precisos baseados nas leis da gravidade e do movimento. O universo segue regras e nós aprendemos a lê-las. No entanto, o tempo cósmico também é cheio de incertezas. Pequenas variações na massa, na velocidade ou na posição de galáxias menores podem alterar detalhes da fusão, criando surpresas que só o futuro revelará. Ainda assim, a certeza da fusão permanece. Mesmo que os detalhes mudem, Andrômeda e Via Láctea estão condenadas a se encontrar. O tempo é longo demais para que qualquer fator consiga evitar o inevitável. Essa noção nos coloca diante de uma perspectiva única. A humanidade pode durar pouco ou muito, mas o destino galáctico seguirá imutável, como se fosse um lembrete da insignificância de nossas preocupações diárias diante do cosmos. Pensar em bilhões de anos também abre espaço para reflexões filosóficas. O que significa existir em um universo que continua evoluindo mesmo sem nós? Nossa história é apenas um instante em meio a uma eternidade silenciosa. O tempo cósmico nos convida à humildade. Ele nos lembra de que o universo não se apressa, não se detém, apenas segue seu curso. Somos passageiros em uma viagem que começou muito antes e continuará muito depois de nós. Compreender essa escala amplia nossa imaginação. Ela nos conecta ao futuro das galáxias, mesmo que não estejamos aqui para presenciá-lo. A fusão é inevitável, mas já faz parte de nossa história desde agora. O Sol é a fonte de toda a vida na Terra, mas como todas as estrelas, ele tem um tempo limitado de existência. Hoje, está em plena fase de estabilidade, transformando hidrogênio em hélio em seu núcleo. Mas essa tranquilidade não durará para sempre. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o combustível de hidrogênio do Sol começará a se esgotar. Nesse processo, ele se expandirá, transformando-se em uma gigante vermelha. Seu tamanho crescerá a ponto de engolir Mercúrio e Vênus. O destino da Terra. Nesse cenário ainda é incerto. Alguns modelos indicam que nosso planeta também será consumido pelas camadas externas do Sol. Outros sugerem que pode sobreviver, mas carbonizado e estéril, sob temperaturas inimagináveis. Se a humanidade ainda existir, será obrigada a buscar um novo lar. Talvez em Marte, em luas como Europa e Titã, ou até em outros sistemas estelares. A sobrevivência dependerá de nossa capacidade de colonizar o cosmos. Após sua fase como gigante vermelha, o Sol perderá grande parte de sua massa. Suas camadas externas serão expulsas, formando uma bela nebulosa planetária, enquanto o núcleo remanescente se tornará uma anã branca. Essa anã branca será do tamanho da Terra, mas com metade da massa atual do Sol. Brilhará fracamente, como um carvão incandescente no espaço, esfriando lentamente por trilhões de anos, até se tornar um objeto escuro e morto. Nesse futuro distante, a Terra, caso ainda exista, será um mundo congelado, sem atmosfera e sem vida. A única lembrança de seu passado vibrante estará nas camadas de rocha, testemunhas silenciosas de um planeta que já foi azul. A fusão entre a Via Láctea e Andrômeda coincidirá, em parte, com esse destino solar. Enquanto as galáxias dançam e se transformam, nosso Sol estará em seus últimos suspiros, prestes a encerrar sua história. É fascinante pensar que dois destinos cósmicos se entrelaçam, o da galáxia e o da estrela, que nos deu origem. Ambos seguem caminhos inevitáveis, guiados pelas leis da física, sem pressa e sem retorno. Para a humanidade, isso significa que nosso tempo aqui é limitado, não apenas pelas ameaças do presente, mas pela certeza de que, um dia, o Sol deixará de sustentar a vida como a conhecemos. Somos forçados a pensar além da Terra. Esse desafio nos conecta a algo maior. O futuro do Sol não é apenas uma tragédia, mas também uma oportunidade. Talvez,
ao buscar novos mundos, nos tornemos uma espécie verdadeiramente intergaláctica, expandindo nossa presença pelo cosmos. Mesmo assim, as imagem final é melancólica. O sol que aqueceu oceanos, alimentou florestas e sustentou civilizações, acabará como uma luz fraca em meio à imensidão. Sua glória se transformará em lembrança distante. A fusão com Andrômeda, então, será apenas parte de um pano de fundo maior. O destino do Sol e da Terra está escrito em uma escala mais curta, lembrando-nos de que até mesmo as estrelas são mortais. A ideia de prever o futuro das galáxias pode soar como ficção, mas é ciência pura. Astrônomos usam leis físicas conhecidas, observações precisas e simulações poderosas para reconstruir o destino do universo com impressionante exatidão. Tudo começa com a observação do movimento das estrelas e galáxias. Telescópios modernos conseguem medir velocidades através do efeito Doppler, analisando como a luz se desloca ao se aproximar ou se afastar de nós. Foi assim que descobrimos que Andrômeda está vindo em nossa direção. Seu espectro de luz mostra um desvio para o azul, prova de que não está se afastando como a maioria das galáxias, mas se aproximando em rota de colisão. Com esses dados, cientistas alimentam simulações em supercomputadores. Essas máquinas recriam bilhões de partículas representando estrelas, gases e matéria escura, permitindo observar o que acontecerá quando as duas galáxias se encontrarem. As simulações mostram não apenas o caminho da fusão, mas também os possíveis destinos do Sol, as deformações nos braços espirais e a formação da futura Milcomeda. É como assistir a um filme do futuro cósmico em câmera acelerada. Outro aliado poderoso são os telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb. Eles observam galáxias distantes em estágios de colisão, oferecendo uma visão real de como esses processos acontecem em outras partes do universo. Comparando essas galáxias em fusão com as simulações, os astrônomos conseguem confirmar que os cálculos estão corretos. O que vemos, em outros cantos do cosmos, é um espelho do que acontecerá conosco em bilhões de anos. A física gravitacional, estabelecida por Newton e refinada por Einstein, é a base de tudo isso. As equações que descrevem o movimento das massas permitem prever interações em escalas inimagináveis, de planetas a superaglomerados. Mas ainda há incertezas. Pequenas galáxias satélites, correntes de matéria escura e detalhes desconhecidos da energia escura podem influenciar o resultado final, mudando levemente o cenário previsto. Mesmo assim, a grande conclusão permanece inalterada. A colisão entre Via Láctea e Andrômeda é inevitável. Não importa o quão complexos sejam os detalhes, o desfecho final já está escrito pelas forças cósmicas. O mais fascinante é que, com ferramentas de hoje, conseguimos enxergar bilhões de anos à frente. Isso mostra não apenas o poder da ciência, mas também nossa capacidade de imaginar e compreender o que está além da escala humana. Essa previsão nos conecta ao tempo cósmico. Saber que nossas galáxias irão se fundir nos lembra de que fazemos parte de um enredo muito maior, no qual cada estrela e cada planeta é apenas um ator em uma peça interminável. A ciência não apenas prevê o futuro, mas também nos inspira a sonhar. Ao observar o destino das galáxias, refletimos sobre nosso próprio futuro como espécie e sobre o papel que poderemos desempenhar no vasto palco do universo. Assim, cada descoberta científica é também um convite para refletirmos sobre nós mesmos. O futuro das galáxias é grandioso, mas depende também da nossa imaginação e vontade de explorar o desconhecido. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda não é apenas um fenômeno astronômico. Ela também desperta questões profundas sobre o sentido da existência, o lugar da humanidade no cosmos e a efemeridade da vida diante do tempo cósmico. Quando pensamos em bilhões de anos, nossa escala de vida parece insignificante. Séculos de civilização humana são um instante diante do destino das galáxias. Isso nos convida a refletir sobre a importância do presente. Se tudo no universo está em constante
Transformação, talvez o valor da existência, não esteja na permanência, mas na experiência. Assim como estrelas nascem e morrem, nossa passagem aqui faz parte de um ciclo maior. A colisão futura mostra que não há estabilidade eterna. Nem mesmo as galáxias são imutáveis. Tudo muda, tudo se reinventa. Esse pensamento pode parecer assustador, mas também é libertador. Nada está preso para sempre. Alguns filósofos argumentam que a contemplação do cosmos nos ajuda a enxergar a vida com mais clareza. Ao perceber nossa pequenez, também compreendemos que cada momento vivido tem um valor incomensurável. O fato de que nunca veremos pessoalmente a fusão não diminui sua importância. Saber que ela acontecerá nos conecta a algo maior, como se fôssemos parte de uma narrativa cósmica que ultrapassa fronteiras de tempo e espaço. Essa visão também reforça a humildade. Muitas vezes, acreditamos estar no centro do universo, mas a colisão galáctica nos mostra que somos apenas passageiros em uma viagem muito mais ampla e independente de nós. Ao mesmo tempo, há beleza nesse destino. O universo é impermanente, mas também criativo. Do encontro de duas galáxias surgirá uma nova. Assim como da morte das estrelas nascem elementos que formam planetas e seres vivos. Isso nos leva à ideia de continuidade. Nada realmente desaparece, apenas muda de forma. A Via Láctea deixará de existir, mas suas estrelas, seus planetas e até nós, de alguma forma, continuarão como parte de Milcomeda. Pensar assim pode transformar nosso modo de ver a vida. Se até as galáxias se fundem, nossos próprios encontros e despedidas fazem parte de um mesmo fluxo universal em que nada é definitivo, apenas passageiro. A filosofia cósmica também nos lembra da responsabilidade. Se somos conscientes de nosso lugar no universo, temos o dever de preservar o que temos aqui e agora, pois nossa história, embora pequena, é única e insubstituível. Cada olhar para o céu é, no fundo, um ato filosófico. Vemos o passado, sentimos o presente e imaginamos o futuro. A colisão galáctica é uma metáfora da própria vida, uma dança entre caos e ordem, destruição e criação. Aceitar essa perspectiva nos torna mais curiosos e resilientes. Em vez de temer o inevitável, podemos aprender a valorizar o instante, sabendo que fazemos parte de um ciclo cósmico eterno e magnífico. Assim, a colisão entre Via Láctea e Andrômeda é mais do que ciência. É poesia em movimento, uma lembrança de que o universo também escreve histórias, e nós somos apenas uma de suas linhas. Desde os primórdios, o céu estrelado serviu como um espelho da imaginação humana. Povos antigos olhavam para as estrelas e criavam histórias, mitos e deuses, projetando no cosmos os mistérios da própria existência. Os babilônios foram pioneiros em mapear o céu, transformando constelações em calendários agrícolas. Para eles, os movimentos celestes não eram apenas fenômenos naturais, mas sinais divinos que guiavam colheitas e rituais. No Egito, as estrelas estavam ligadas ao sagrado. A estrela, Sírius, por exemplo, marcava a cheia do Nilo, essencial para a vida. As pirâmides foram construídas alinhadas a constelações, mostrando a profunda conexão entre céu e cultura. Os gregos transformaram o firmamento em mitologia. Constelações como Órion, Andrômeda e Perseu ainda carregam os nomes de heróis e lendas. Para eles, o céu era um palco eterno, onde as histórias dos deuses ficariam gravadas para sempre. Na América pré-colombiana, povos como os maias e incas também tinham o céu como guia. Seus calendários eram extremamente precisos, baseados no movimento das estrelas, e até cidades inteiras foram erguidas em alinhamento com eventos astronômicos. Na China antiga, o céu era visto como reflexo da ordem terrestre. Imperadores eram considerados filhos do céu, e eclipses eram interpretados como presságios que exigiam rituais para restaurar o equilíbrio do mundo. Mesmo em sociedades mais recentes, o céu inspirou religião e filosofia. Na Idade Média, acreditava-se que as estrelas eram
fixadas em esferas cristalinas, sustentando a visão de um universo imutável e ordenado. Com o Renascimento e a Revolução Científica, o céu passou a ser estudado como objeto de investigação. Galileu, ao apontar seu telescópio, desafiou séculos de dogmas, revelando que o universo era muito mais vasto do que se imaginava. Ainda assim, o encantamento nunca desapareceu. Mesmo com a ciência moderna, o céu continua a inspirar poesia, arte e música. Ele permanece como símbolo de infinito, de destino e de esperança em todas as culturas. A fusão entre Via Láctea e Andrômeda, se pudesse ser vista por nossos descendentes, certamente geraria novos mitos. Povos futuros talvez criassem lendas sobre o grande encontro dos céus e sobre a nova galáxia que surgiria. Essa ligação entre cultura e cosmos mostra que o céu é mais do que um fenômeno físico. Ele é um espelho no qual a humanidade se reconhece, projeta sonhos e busca respostas para perguntas que ainda não sabe formular. A cada era, o céu foi interpretado de maneira diferente, como lar dos deuses, como mapa da agricultura, como máquina perfeita ou como cenário infinito. E em todas elas, serviu como ponte entre o humano e o divino. Mesmo hoje, quando olhamos para o céu, carregamos essa herança. As constelações que nomeamos ainda são as mesmas de milhares de anos atrás, lembrando-nos de que fazemos parte de uma longa tradição de contemplação. Assim, o céu é tanto cultural quanto científico. Ele moldou civilizações, guiou navegadores e inspirou filósofos. E continuará a fazê-lo mesmo quando se transformar com a fusão de Andrômeda e Via Láctea. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda é uma história de ciência, mas também de imaginação. Ela nos mostra que o universo está em constante transformação e que nada, nem mesmo as galáxias, permanece para sempre. Aprendemos que a fusão não será destruição, mas criação. De duas gigantes nascerá Milcomeda, um novo lar cósmico repleto de estrelas, planetas e possibilidades. O fim de uma era será o começo de outra. Esse destino inevitável também nos lembra da escala do tempo cósmico. Enquanto nossa vida se mede em décadas, o universo conta sua história em bilhões de anos. Somos passageiros de um espetáculo muito maior. A história da colisão revela a força da ciência. Graças a telescópios e simulações, podemos prever eventos que acontecerão muito depois de nossa existência. Isso nos conecta ao futuro, de formas que antes pareciam impossíveis. Também aprendemos que a Terra e o Sol têm seus próprios limites. Mesmo antes da fusão, o Sol chegará ao fim de sua vida. Esse fato nos desafia a olhar para o espaço como um destino inevitável da humanidade. A filosofia nos ajuda a aceitar essa realidade. Saber que tudo muda nos convida a valorizar o presente e a viver com mais consciência de nossa fragilidade e de nossa conexão com o cosmos. As culturas humanas sempre olharam para o céu em busca de sentido. O futuro das galáxias é apenas a continuação dessa tradição, agora iluminada pela ciência, mas ainda repleta de poesia e mistério. A colisão cósmica também nos ensina sobre humildade. Não somos o centro do universo, mas parte de um enredo maior, escrito por forças invisíveis que moldam estrelas e galáxias. E, ao mesmo tempo, ela nos inspira a sonhar. Se conseguimos compreender o destino de duas galáxias, quem sabe um dia não seremos capazes de atravessar essas distâncias e nos tornar uma civilização intergaláctica. O céu, ontem e hoje, é um convite. Ele nos chama a imaginar, a explorar e a nos perguntar quem somos diante do infinito. A fusão galáctica é apenas um capítulo dessa história interminável. Talvez o maior aprendizado seja que o universo não conhece finais, apenas transformações. Cada ciclo de destruição traz consigo um novo ciclo de criação. O cosmos é mudança constante. E nesse fluxo, nossa vida, por mais breve que seja, ganha significado. Somos parte dessa dança, formados da poeira de estrelas antigas, destinados a testemunhar e compreender um pedaço da eternidade. A colisão de galáxias pode parecer distante,
mas nos ensina sobre nós mesmos. Mostra que somos frágeis, mas também curiosos, capazes de imaginar o futuro e de buscar respostas para perguntas imensas. Assim, quando olhamos para Andrômeda no céu, não vemos apenas uma galáxia distante. Vemos nosso futuro, nosso destino e a lembrança de que fazemos parte de algo maior do que nós. E é com essa visão que encerramos nossa jornada. A história do encontro entre Via Láctea e Andrômeda não é apenas sobre o cosmos, mas sobre a humanidade e sua eterna busca por sentido diante da imensidão. Durante a fusão entre a Via Láctea e Andrômeda, não serão apenas buracos negros que se perderão no vazio. Milhões de estrelas também serão arremessadas para fora da nova galáxia, transformando-se em viajantes solitários do espaço profundo. Essas estrelas expulsas são conhecidas como estrelas hipervelozes. Elas atingem velocidades tão altas que escapam da gravidade da galáxia, lançando-se em jornadas sem retorno pelo universo intergaláctico. O mecanismo dessa expulsão é a gravidade. Quando estrelas passam perto demais de buracos negros ou de regiões de intensa turbulência, recebem um impulso gravitacional poderoso, suficiente para libertá-las do centro galáctico. Algumas dessas estrelas carregarão consigo planetas. Imagine um sistema planetário inteiro sendo arrancado de seu lar e lançado no vazio, viajando para sempre entre galáxias, isolado de qualquer outro farol cósmico. Para um hipotético habitante desses mundos, o céu seria assustadoramente escuro. Sem a proximidade de outras estrelas, veriam apenas uma faixa tênue de luz distante, a lembrança da galáxia que deixaram para trás. Apesar de solitárias, essas estrelas exiladas continuam queimando seu combustível normalmente. Algumas viverão bilhões de anos, brilhando no vazio como tochas isoladas em um oceano de escuridão. Astrônomos já detectaram algumas dessas estrelas hipervelozes em nossa própria galáxia. Elas são pistas de que o processo de expulsão não é raro e ocorrerá em escala massiva quando a fusão com Andrômeda acontecer. Esses exilados cósmicos também são importantes cientificamente. Ao rastrear sua trajetória, podemos reconstruir os eventos que as lançaram, revelando detalhes invisíveis sobre buracos negros e interações galácticas. No futuro, civilizações avançadas poderiam até usar essas estrelas como pontos de referência em viagens intergalácticas. Elas seriam faróis solitários em regiões onde nenhuma outra luz brilha. Há, porém, um lado poético nesse destino. Uma estrela viajante carrega consigo não apenas planetas, mas a história química de sua galáxia natal, como se fosse uma cápsula do tempo vagando pelo universo. Essas estrelas também lembram a fragilidade de sistemas cósmicos. O que parece estável pode ser transformado em exílio em um instante, bastando um encontro próximo com a gravidade de um gigante invisível. O destino das estrelas viajantes é incerto. Algumas seguirão para sempre em linha reta, outras poderão ser capturadas por galáxias distantes, tornando-se novas, cidadãs em lares completamente diferentes. Se isso acontecer, um dia uma estrela da Via Láctea poderá brilhar em outra galáxia, misturando histórias cósmicas e espalhando fragmentos do nosso passado muito além de Milcomeda. Esse exílio estelar é uma lembrança de que o universo é movimento, não permanência. Mesmo as estrelas mais firmes podem ser forçadas a deixar sua casa. Se a humanidade ou alguma outra forma de vida inteligente sobreviver bilhões de anos, será testemunha de um dos maiores espetáculos cósmicos, a fusão entre a Via Láctea e Andrômeda. Mas como uma civilização futura veria esse evento? Para os observadores da Terra, Andrômeda começaria como uma mancha crescente no horizonte. Gerações inteiras assistiriam sua expansão até que ela dominasse o céu, criando um firmamento nunca antes visto. Civilizações avançadas poderiam acompanhar cada etapa com tecnologia inimaginável. Telescópios gigantes revelariam detalhes minuciosos, enquanto naves explorariam de perto regiões de colisão estelar e formação de novas estrelas. Mas a experiência não seria apenas científica.
Crenças, artes e culturas seriam moldadas pelo espetáculo. Povos inteiros criariam mitos sobre o encontro dos céus, interpretando-o como sinal de renovação cósmica. Se a humanidade existir nesse futuro, talvez já tenha colonizado outros sistemas. Isso significa que a fusão seria vista de diferentes ângulos, por mundos espalhados em órbitas diversas ao redor da galáxia. Em planetas mais próximos das regiões de colisão, o céu noturno seria uma sinfonia de luzes. Estrelas novas se acenderiam como fogos de artifício, mudando radicalmente a aparência do firmamento em poucas gerações. Em outros mundos, afastados da turbulência, a fusão pareceria um espetáculo distante, mas igualmente grandioso. O contraste entre diferentes pontos de vista criaria experiências únicas para cada civilização. Além disso, sociedades futuras poderiam usar a fusão como oportunidade de expansão. Novas estrelas e sistemas formados durante o processo se tornariam potenciais lares para a vida e para a colonização. A fusão também seria um desafio. O aumento da radiação, supernovas e instabilidades gravitacionais poderiam ameaçar planetas habitados. Sobreviver exigiria ciência avançada e estratégias de adaptação. Ainda assim, esse cenário reforça a resiliência da vida. Mesmo diante de forças colossais, a consciência poderia encontrar formas de existir, reinventando-se em meio ao caos organizado do cosmos. Se houver outras civilizações em Andrômeda, o encontro pode se tornar mais do que astronômico. Bilhões de anos no futuro, espécies inteligentes poderiam se cruzar, criando contatos intergalácticos inéditos. Essa hipótese é especulativa, mas fascinante. Imagine duas civilizações avançadas trocando conhecimento durante a fusão, unidas pelo mesmo destino cósmico, presas na mesma dança da gravidade. Para essas sociedades, a fusão não seria apenas um fenômeno físico, mas um marco histórico, comparável ao surgimento da própria vida. Uma lembrança eterna de que tudo no universo está conectado. Seja qual for o futuro, uma coisa é certa: a fusão será testemunhada seja por humanos descendentes nossos ou civilizações que ainda nem surgiram. O cosmos continuará escrevendo histórias para quem tiver olhos para ver. Se a humanidade ou alguma outra forma de vida inteligente sobreviver bilhões de anos, será testemunha de um dos maiores espetáculos cósmicos, a fusão entre a Via Láctea e Andrômeda. Mas como uma civilização futura veria esse evento? Para os observadores da Terra, Andrômeda começaria como uma mancha crescente no horizonte. Gerações inteiras assistiriam sua expansão até que ela dominasse o céu, criando um firmamento nunca antes visto. Civilizações avançadas poderiam acompanhar cada etapa com tecnologia inimaginável. Telescópios gigantes revelariam detalhes minuciosos, enquanto naves explorariam de perto regiões de colisão estelar e formação de novas estrelas. Mas a experiência não seria apenas científica. Crenças, artes e culturas seriam moldadas pelo espetáculo. Povos inteiros criariam mitos sobre o encontro dos céus, interpretando-o como sinal de renovação cósmica. Se a humanidade existir nesse futuro, talvez já tenha colonizado outros sistemas. Isso significa que a fusão seria vista de diferentes ângulos, por mundos espalhados em órbitas diversas ao redor da galáxia. Em planetas mais próximos das regiões de colisão, o céu noturno seria uma sinfonia de luzes. Estrelas novas se acenderiam como fogos de artifício, mudando radicalmente a aparência do firmamento em poucas gerações. Em outros mundos, afastados da turbulência, a fusão pareceria um espetáculo distante, mas igualmente grandioso. O contraste entre diferentes pontos de vista criaria experiências únicas para cada civilização. Além disso, sociedades futuras poderiam usar a fusão como oportunidade de expansão. Novas estrelas e sistemas formados durante o processo se tornariam potenciais lares para a vida e para a colonização. A fusão também seria um desafio. O aumento da radiação, supernovas e instabilidades gravitacionais poderiam ameaçar planetas habitados. Sobreviver
exigiria ciência avançada e estratégias de adaptação. Ainda assim, esse cenário reforça a resiliência da vida. Mesmo diante de forças colossais, a consciência poderia encontrar formas de existir, reinventando-se em meio ao caos organizado do cosmos. Se houver outras civilizações em Andrômeda, o encontro pode se tornar mais do que astronômico. Bilhões de anos no futuro, espécies inteligentes poderiam se cruzar, criando contatos intergalácticos inéditos. Essa hipótese é especulativa, mas fascinante. Imagine duas civilizações avançadas trocando conhecimento durante a fusão, unidas pelo mesmo destino cósmico, presas na mesma dança da gravidade. Para essas sociedades, a fusão não seria apenas um fenômeno físico, mas um marco histórico, comparável ao surgimento da própria vida, uma lembrança eterna de que tudo no universo está conectado. Seja qual for o futuro, uma coisa é certa: a fusão será testemunhada seja por humanos descendentes nossos ou civilizações que ainda nem surgiram. O cosmos continuará escrevendo histórias para quem tiver olhos para ver. A astronomia já nos permite prever o destino de Andrômeda e da Via Láctea, mas imagine como será o conhecimento daqui a bilhões de anos. Civilizações futuras terão ferramentas capazes de enxergar o cosmos com precisão inimaginável. Hoje dependemos de telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb. No futuro, instrumentos poderão ser do tamanho de planetas inteiros, aproveitando superfícies gigantes para captar luz e revelar segredos ocultos. A fusão das galáxias se tornará um espetáculo acessível. Telescópios orbitando estrelas ou instalados em luas geladas poderão acompanhar cada detalhe da dança cósmica, transmitindo imagens em qualidade muito além do que sonhamos. Esses futuros astrônomos não apenas observarão, mas também simularão o cosmos em escalas perfeitas. Supercomputadores quânticos recriarão cada estrela, cada órbita, mostrando a fusão em tempo real com fidelidade absoluta. Além disso, sondas interestelares poderão viajar para regiões de colisão, registrando de perto formações estelares, jatos de gás e até interações de buracos negros, trazendo imagens diretas do coração da fusão. A ciência também poderá se misturar à exploração. Civilizações avançadas talvez usem a energia liberada por supernovas ou por colisões estelares para abastecer suas tecnologias, transformando catástrofes em oportunidades. A astronomia do futuro também enfrentará novos desafios. A expansão acelerada do universo poderá tornar galáxias distantes invisíveis, restringindo os horizontes de observação e isolando Milcomeda do resto do cosmos. Isso significa que os astrônomos do futuro talvez só possam estudar sua própria galáxia. Para eles, a fusão entre Andrômeda e Via Láctea não será apenas um evento, mas o principal fenômeno astronômico disponível. Essa limitação, no entanto, trará profundidade. Em vez de olhar para longe, estudarão com riqueza de detalhes tudo ao redor, transformando a própria galáxia em um laboratório natural do universo. É provável que também compreendam segredos que hoje nos escapam: a natureza da matéria escura, da energia escura e até a origem do espaço-tempo. A fusão poderá ser a chave para essas respostas. A astronomia sempre foi movida pela curiosidade. Civilizações futuras herdarão essa chama, observando o mesmo céu transformado, mas com instrumentos e conhecimentos muito além dos nossos. O espetáculo da fusão não será apenas registrado, será vivido, estudado e transformado em cultura, filosofia e ciência. O céu será tanto um palco quanto uma enciclopédia aberta. Seja qual for o nível tecnológico, a essência permanecerá. Astrônomos olharão para o céu e farão as mesmas perguntas que fazemos hoje: de onde viemos, para onde vamos e o que há além das estrelas. Essa continuidade mostra que a astronomia não é apenas ciência, mas uma ponte entre eras. O que começamos agora terá reflexos em civilizações que talvez nem possamos imaginar.
A fusão entre a Via Láctea e Andrômeda é um fenômeno astronômico, mas também uma metáfora poderosa. Ela nos mostra que até as maiores estruturas do universo estão em constante mudança, lembrando-nos da impermanência de todas as coisas. Quando duas galáxias colidem, não é destruição pura, mas transformação. Da aparente desordem nasce algo novo. Milcomeda. Essa lição ecoa na vida humana, onde finais dolorosos muitas vezes escondem começos ainda maiores. A colisão também nos ensina sobre paciência. O processo levará bilhões de anos, um tempo inconcebível para nós. Ainda assim, cada etapa tem sua beleza, mostrando que o universo não tem pressa em criar obras grandiosas. Outro aprendizado é a resiliência. Mesmo em meio ao caos cósmico, estrelas e sistemas sobrevivem, adaptando-se às novas órbitas. Da mesma forma, a vida na Terra é prova de que resistir às mudanças pode gerar novos caminhos. A dança das galáxias também revela que nada existe de forma isolada. Cada estrela, cada planeta e cada partícula está conectada por forças invisíveis. Essa interdependência é um reflexo da própria condição humana. A colisão mostra que crises podem ser criativas. As turbulências cósmicas geram surtos de nascimento de estrelas, assim como desafios em nossa vida podem desencadear novos projetos, ideias e oportunidades. Ela também nos lembra da humildade. Nossos problemas diários parecem gigantes, mas diante da escala cósmica são minúsculos. Isso não diminui sua importância, mas coloca tudo em perspectiva. Ao mesmo tempo, essa perspectiva amplia nosso senso de propósito. Saber que fazemos parte de algo tão vasto pode inspirar-nos a viver com mais consciência, gratidão e curiosidade pelo universo que nos abriga. A colisão entre galáxias é inevitável, mas não trágica. Ela é um exemplo de como o universo recicla e reinventa suas próprias criações, mantendo a vida cósmica em movimento eterno. Se aceitarmos essa lição, podemos encarar nossas mudanças pessoais com menos medo. Afinal, nada é permanente, mas tudo pode se transformar em algo novo, mesmo que o processo pareça caótico no início. Essa fusão cósmica é também um lembrete de que beleza e ordem podem surgir do caos. A nova galáxia será majestosa, e nós podemos aplicar esse mesmo olhar em nossas próprias jornadas. No fundo, a colisão galáctica é uma metáfora do próprio ciclo da vida: nascimento, crescimento, transformação e renascimento. Um ciclo eterno que nos conecta ao cosmos em sua essência. A ciência descreve o fenômeno, mas cabe a nós extrair dele reflexões. O universo não envia mensagens, mas nós podemos encontrar significado ao observar sua grandeza. Assim, a colisão entre Via Láctea e Andrômeda não é apenas o futuro das estrelas, mas também uma lição para a humanidade. Ela nos convida a viver com coragem diante do inevitável e esperança diante do desconhecido. Quando a Via Láctea se fundir com Andrômeda, ela deixará de existir como galáxia independente. Mas isso não significa que sua história será apagada. O legado da Via Láctea continuará vivo dentro de Milcomeda, registrado em cada estrela e planeta. As estrelas que hoje compõem os braços espirais da Via Láctea ainda brilharão na nova galáxia. Suas órbitas mudarão, mas sua identidade cósmica permanecerá. Cada uma será um fragmento da memória de nosso lar original. Sistemas como o nosso, se ainda existirem, serão testemunhas silenciosas da fusão. Eles carregarão a herança da Via Láctea, viajando pelas novas estruturas da galáxia resultante como cápsulas do tempo cósmico. Além das estrelas, correntes estelares formadas por fusões passadas da Via Láctea continuarão visíveis. São cicatrizes cósmicas que mostrarão, mesmo em Milcomeda, a história antiga de nossa galáxia natal. O núcleo da Via Láctea também deixará sua marca. Sagitário A. Nosso buraco negro central não desaparecerá. Ele se fundirá com o de Andrômeda, criando uma entidade ainda maior, mas sua existência será lembrada como a origem de parte do novo colosso. Os elementos químicos criados em estrelas da Via Láctea também serão parte desse legado.
O ferro em nosso sangue e o cálcio em nossos ossos foram forjados aqui. Em Milcomeda, esses átomos continuarão viajando, espalhando a assinatura da nossa galáxia. Até as constelações que guiamos por milênios são parte dessa herança. Embora desapareçam com a fusão, seu registro na memória humana e na cultura servirá como lembrança de um céu que já não existirá. A Via Láctea deixará um legado não apenas físico, mas simbólico. Foi sob seu céu que a humanidade nasceu, sonhou e olhou para o infinito. Esse vínculo permanecerá mesmo quando ela não existir mais como conhecemos. Milcomeda será um novo lar, mas carregará a identidade de suas ancestrais. Assim como famílias carregam a herança de gerações passadas, a nova galáxia trará em si a essência da Via Láctea. Esse legado também é um lembrete de que nada realmente desaparece. As formas mudam, mas a substância permanece. A Via Láctea se transformará, mas seu espírito cósmico seguirá vivo em cada estrela que resistir. Para os astrônomos do futuro, identificar quais regiões de Milcomeda pertenceram à Via Láctea será como estudar fósseis. Cada corrente estelar será uma pista de onde estivemos e do que fomos no passado. E, para uma civilização avançada, manter viva a memória da Via Láctea pode ser parte da identidade cultural. Mesmo em uma nova galáxia, haverá orgulho em dizer: viemos de lá, daquele braço espiral perdido na eternidade. Esse legado é também uma metáfora da vida. Assim como pessoas partem, mas deixam lembranças, galáxias também desaparecem, mas continuam existindo em tudo que ajudaram a criar. Assim, a Via Láctea não será esquecida. Ela se transformará, mas seu nome e sua história viverão em nós, nas estrelas e em qualquer registro feito por aqueles que um dia olharam para seu céu. A fusão entre a Via Láctea e Andrômeda pode parecer um evento único, mas na verdade faz parte de uma coreografia cósmica que acontece em todo o universo. Galáxias estão sempre dançando umas com as outras, atraídas pela gravidade. Basta olhar para o céu profundo com telescópios para ver exemplos claros. Galáxias distorcidas, caudas estelares, arcos de luz e núcleos múltiplos mostram que colisões e fusões são um processo natural e constante. Em alguns casos, a dança é delicada, com galáxias se aproximando lentamente e trocando matéria em movimentos suaves. Em outros, o choque é brutal, criando deformações gigantescas e explosões de nascimento estelar. O universo é um palco onde essas interações já aconteceram bilhões de vezes. Quase toda a galáxia que vemos hoje já passou por fusões no passado, e a Via Láctea não é exceção. Nossa forma atual é fruto de encontros anteriores. Galáxias elípticas gigantes, comuns em aglomerados, são o resultado de fusões múltiplas. Elas carregam em si a memória de dezenas de colisões, cada uma deixando cicatrizes visíveis em sua estrutura. Em galáxias menores, a dança pode ser mais suave, mas não menos importante. Muitas são devoradas lentamente por vizinhas maiores, como acontece com as nuvens de Magalhães em relação à Via Láctea. Essa dança é infinita porque a gravidade nunca descansa. Sempre que duas galáxias estão próximas o bastante, o destino já está traçado. Mais cedo ou mais tarde, elas se unirão em uma nova forma. E a cada fusão, o universo se renova. Novas estrelas nascem, buracos negros se fundem e estruturas cósmicas crescem, mostrando que até o caos pode ser criador. Mas há também perdas. Algumas galáxias são despedaçadas no processo, deixando apenas correntes estelares como lembranças. É a prova de que até no cosmos, transformação implica em deixar algo para trás. Para os astrônomos, estudar essas colisões em diferentes estágios é como ver o futuro da Via Láctea. Cada exemplo distante é uma janela para entender o que acontecerá conosco em bilhões de anos. Essa dança também desperta reflexões filosóficas. O universo não é estático, mas movimento eterno. Nada permanece igual, tudo está sempre em fluxo, mesmo nas escalas mais grandiosas. Do ponto de vista humano,
É fascinante perceber que nossa existência se insere nesse balé. Somos uma breve nota em uma sinfonia que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Ao pensar nisso, a fusão de Andrômeda e Via Láctea deixa de ser apenas um destino distante. Ela se torna parte de uma história maior, a história do próprio universo se reinventando sem fim. A dança infinita das galáxias é, no fundo, uma metáfora para a vida. Encontros, despedidas, fusões e renascimentos acontecem em todas as escalas. O cosmos apenas ecoa o que também vivemos em nossa jornada. A fusão entre a Via Láctea e Andrômeda é apenas um capítulo em uma história muito maior, a história do próprio universo. Ao compreendermos esse futuro distante, também entendemos melhor nosso presente e nossa posição no cosmos. O universo não é estático. Ele pulsa, se expande e se transforma continuamente. Galáxias nascem, crescem, colidem e se reinventam. Cada uma é uma etapa de um ciclo eterno de criação e renovação. Para nós, seres humanos, essa escala é quase inimaginável. Nossa vida é breve, mas ainda assim temos o privilégio de olhar para o céu e perceber que fazemos parte dessa dança cósmica infinita. O futuro das galáxias nos ensina humildade. Ele mostra que, por maiores que pareçam nossos problemas, eles são pequenos diante da vastidão do universo. Ainda assim, isso não os diminui, apenas nos coloca em perspectiva. Também aprendemos que nada desaparece de fato. A Via Láctea deixará de existir como conhecemos, mas continuará viva dentro de Milcomeda. Da mesma forma, nossa própria história ecoa nas gerações futuras. Essa visão amplia nosso senso de pertencimento. Não somos espectadores passivos do universo, mas parte dele. Os átomos que compõem nossos corpos foram forjados em estrelas antigas e um dia retornarão ao cosmos. A colisão cósmica também nos lembra da importância da curiosidade. Foi graças ao desejo humano de compreender o céu que conseguimos prever eventos que acontecerão bilhões de anos à frente. Esse conhecimento nos conecta não apenas ao futuro, mas também ao passado. Cada estrela, cada galáxia observada é uma janela para a história do universo, e cada olhar nos aproxima mais da verdade cósmica. Mas o mais belo de tudo é perceber que, apesar da grandiosidade do cosmos, a vida encontrou um caminho aqui, neste pequeno planeta azul. Somos a prova de que o universo também é capaz de gerar consciência. E talvez seja esse o maior presente, a capacidade de contemplar, imaginar e refletir sobre o infinito. Somos parte do universo, olhando para si, mesmo tentando compreender sua própria história. A colisão entre Andrômeda e Via Láctea é inevitável, mas não deve ser motivo de medo. Pelo contrário, é uma oportunidade de nos maravilharmos com a beleza e a complexidade do cosmos. Esse evento cósmico é um lembrete de que tudo muda, mas também de que a mudança é criadora. Do encontro de duas galáxias nascerá uma nova, assim como da supernova de uma estrela podem nascer novos mundos. O universo em perspectiva nos convida a viver com mais consciência, a valorizar o presente e a reconhecer nossa conexão com o todo. Cada instante aqui é um pedaço de eternidade que nos foi concedido. Olhar para o futuro das galáxias é, no fundo, olhar para nós mesmos. Somos poeira de estrelas, viajantes breves em uma jornada sem fim, herdeiros de um cosmos que sempre se transforma. E assim, encerramos essa viagem cósmica. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por dedicar seu tempo a essa jornada pelo futuro das galáxias. Se inscreva no canal, deixe o like e comente de onde você assistiu. Sua presença faz toda a diferença.